No mês de setembro, Roraima passou a integrar o Sistema Interligado Nacional e agora se projeta como um novo polo estratégico de energia. O estado era o único ainda isolado do sistema de energia no país. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa conquista, além de saúde pública, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Doutor Irã, do PP de Roraima. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Uma honra estar aqui no seu programa e para nós discutirmos temas de tanta importância para o Brasil e particularmente para o meu querido estado de Roraima. Isso mesmo. E o senhor participou da aprovação do projeto que criou o Sistema Nacional de Educação, com o objetivo de garantir eficiência e melhorias para as políticas educacionais do país. Como que o senhor avalia a educação em Roraima e como esse Sistema Nacional poderá melhorar o ensino no seu estado? Eu acho que nós tomamos por base um exemplo que já funciona no nosso país, que é criarmos políticas de Estado para ações em várias frentes importantes para a sociedade do nosso Brasil. Por exemplo, nós temos já um sistema unificado de saúde, o nosso SUS, que é um patrimônio dos brasileiros, que funciona com alguma dificuldade, mas é um exemplo para o mundo, o maior sistema unificado de saúde universal, equitativo e integral do mundo. Já temos um sistema unificado de segurança pública e agora, a exemplo desses dois eixos, nós criamos o eixo do Sistema Unificado de Educação, criando para a educação uma política, seja uma política de Estado, uma política de estratégias duráveis, evitando que cada governo que entra tenha uma ideia mirabolante e mude completamente as estratégias. Além do que, otimizar recursos e hierarquizar programas. O que é isso? O governo federal ele ficará responsável pelas diretrizes maiores e o governo estadual por um determinado nível de programas e os municípios a executar, por exemplo, programas na educação básica, por exemplo, que é uma atribuição dos municípios. De forma que nós hierarquizando e tendo informações adequadas e políticas adequadas, otimizando recursos, avaliando efeitos, avaliando resultados, acho que nós teremos aquilo que é um sonho para nós, de diminuir essa secessão que existe entre os estados do Sul, do Sudeste, onde nós temos mais acesso, uma educação mais avançada, para os nossos estados periféricos, que têm muita dificuldade em educar os nossos brasileiros, tanto na educação básica quanto na educação no ensino médio, porque nos lugares mais longínquos, a educação ela é feita de uma maneira ainda muito incipiente, o que gera uma formação inadequada e dificulta o acesso dessas crianças e desses jovens à universidade, à formação superior e condena esses nossos jovens a uma discricionalidade do ponto de vista de acesso. Então, eu acredito que isso é um grande desafio para todos nós, para a sociedade, para os governos, para o Congresso Nacional, de construirmos uma plataforma adequada, otimizando, assim, avaliando os projetos que são implantados e implementados e fazendo um direcionamento de rumo mais adequado, mais moderno, porque nós temos, Sérgio, hoje um grande desafio. Às vezes, um garoto ou um jovem, ele aprende muito mais usando isso aqui se ele souber utilizar as plataformas, as redes de internet que são dedicadas à orientação, a saber, eles aprendem muito mais no smartphone do que na escola. Então, nós temos que tornar realmente a escola um atrativo para que os nossos jovens realmente acreditem que, ao ir para a escola, eles vão auferir conhecimentos adequados para entrar no mercado de trabalho e serem competitivos nesse mundo onde nós não estamos competindo mais entre seres humanos, e sim com inteligência artificial, por exemplo. É um grande desafio. Sim, modernizar e adaptar as novas realidades, sim, né, senador? Sem dúvida.
Agora, falando de saúde, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama, aproveitando que a gente está gravando essa entrevista no mês de outubro, outubro rosa, de conscientização, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no país e Roraima apresenta maior taxa entre os estados de mortalidade. Que ações o senhor vem adotando para mudar essa realidade? O câncer de mama, infelizmente, mata mais mulheres no mundo. E em Roraima não é diferente. Eu tenho um conhecimento muito atual do que acontece nos dados epidemiológicos em relação a essas doenças no meu estado. E eu te diria assim, nós temos esses dados epidemiológicos, eles são diversos quando a gente aborda o caso de brasileiras em relação às venezuelanas. As venezuelanas que vêm para o nosso estado, as mulheres, elas não tiveram nenhum tipo de acesso e quase sempre, eu estou te dizendo isso porque são dados oficiais, dados que eu conheço muito bem através da UNACOM, da nossa UNACOM. Quase 100% das mulheres venezuelanas que vêm com câncer de mama para o nosso país procurar acesso no nosso Sistema Único de Saúde, que as acolhe, elas têm um câncer nível 3 ou mais. Quer dizer, com comprometimento de outros órgãos. Um câncer que precisa de tratamentos, de 3 tipos de tratamento. Às vezes, cirurgia, químio e radioterapia. As mulheres brasileiras, quase 100% delas, com o advento... Nós levamos para lá uma unidade do Hospital de Amor de Barretos e nós fazemos rastreamento em todo o estado, procurando, fazendo busca ativa nas mulheres. Agora mesmo, além da unidade, nós temos uma carreta que roda o estado, os bairros periféricos, fazendo busca ativa, chamando as mulheres com mais de 40 anos para fazerem seus exames. E isso gerou uma inversão dos quadros de câncer nas mulheres nacionais. A grande maioria das mulheres descobre seu câncer com cerca de 1 centímetro de tamanho. E esses cânceres, eles não necessitam, inclusive, de cirurgias radicais, são cirurgias localizadas, nenhum tratamento adjuvante, às vezes não precisa nem de rádio, nem quimioterapia. E o alto índice de câncer que nós temos no nosso estado dá-se principalmente pelo cuidado que nós temos de fazer essas buscas. Quer dizer, quanto mais se busca, mais descobre-se câncer. Quer dizer, a gente podia não estar dando o diagnóstico e esse índice ser muito baixo. Mas nós temos eu acho que estamos fazendo um trabalho que não é um trabalho só do Hospital do Amor. A UNACOM, a Secretaria de Estado da Saúde, tem uma unidade de controle de câncer que tem cirurgiões muito habilitados, competentes. Nós temos quimioterapia, que não falta medicamentos para os pacientes que precisam de quimioterapia. E agora, para nossa felicidade, nós vamos inaugurar agora em novembro nossa primeira unidade de rádio e bracterapia, que foi algo que eu consegui ainda no governo Temer, e essa obra teve um problema. A empresa nacional que fazia 9 unidades no país todo, ela abandonou essas obras no país todo, era uma empresa nacional, e durante a pandemia nós ficamos com essa obra parada. Foi uma luta, ela virou uma favela de venezuelanos, ela foi ocupada por venezuelanos, nós tivemos que tirar com todos os padrões que se exige para se tirar pessoas de vulnerabilidade de determinados locais, e conseguimos retomar a obra e agora, felizmente, nós teremos aí um ciclo completo de tratamento de câncer no nosso estado. Muito bem. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da TV Assembleia Legislativa de Roraima. Vamos à tela. Olá, meu nome é Isabela Bastos, eu sou jornalista da TV Assembleia Legislativa de Roraima e a minha pergunta é sobre a sua atuação no trabalho voltado ao enquadramento dos servidores do ex-território federal de Roraima ao quadro efetivo da União. Nós sabemos que são milhares de pessoas que ainda devem ser atendidas, mas que muitas já foram beneficiadas. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia tanto o reforço que essas pessoas significam aos quadros da União, já que são novos servidores que estão atuando no Estado, quanto o benefício e a segurança econômica que essas famílias recebem a partir do enquadramento. Muito bem. Agradeço aí a pergunta super pertinente aí da Isabela. E, Sérgio, nós ficamos... Eu, antes de ser político, eu sou médico, você sabe, eu estou
atuando em Roraima há 44 anos. E sempre escutei, depois da Constituição de 88, que as pessoas que tinham um vínculo com esse território tinham o direito de pleitear a sua transposição para a União. E muitos políticos passaram por lá e prometeram essa transposição e o enquadramento na União. E quando eu fui deputado, pela primeira vez, em 2014, eu fui ver quantos tinham sido enquadrados desde aquela época até 2014. Eu fiquei assustado. Só 228 servidores foram transpostos para a União. Aí nós começamos a trabalhar para ajudar essas pessoas que tinham essa expectativa de direito para conseguir os seus documentos, os seus apontamentos, as fichas financeiras, para justificar, para provar que trabalharam no ex-território. Parece uma coisa simples, mas não é. As coisas eram feitas à mão, as secretarias mudaram muito de lugar e muito se perdeu, os municípios perderam documentos, enfim, era meio difícil. E não foi um trabalho do senador Irã, não. Agora, o que aconteceu é que aquilo me sensibilizou muito e eu montei uma estrutura no meu estado, em Roraima, para acolher essas pessoas e orientar as pessoas o caminho a seguir para conseguirem atingir essa expectativa de direito que muitas estavam esperando há 15, 20 anos. E, para encurtar mais a história, nós ajudamos muito e hoje nós temos quase 5 mil pessoas transpostas para a União. Eu acho que a Isabela sabe dessa história, por isso que ela me perguntou. E isso significa, além de uma força de trabalho qualificada, porque quando essas pessoas passam para a União, nós temos uma escola de governo, a Secretaria de Administração do Governo do Estado, que recicla essas pessoas. Recicla para renovarem seus conhecimentos com o uso de planilhas eletrônicas, para conhecerem os sistemas informatizados de governo. Hoje quase não se utiliza mais papel, se utiliza sistema integrado de os SEIs, essas coisas, enfim. E essas pessoas são preparadas e são oferecidas para as secretarias, para órgãos de controle, para os tribunais, tanto de justiça, TRE, Defensoria Pública, Ministério Público, e essas pessoas passam a trabalhar nessas instituições sendo remuneradas pela União. Imagine, você ter força de trabalho e você não precisar dispor de recursos financeiros para remunerá-las. Quer dizer, é um grande ganho, além do que nós hoje há uma expectativa, nós calculamos que cerca de 93 milhões de reais entram no nosso estado ao mês, oriundo de salário de servidores da União que prestam serviço naquele estado. Então, o impacto foi muito grande, nós continuamos fazendo isso, as pessoas lá de Roraima sabem o acolhimento que nós temos, nós preparamos uma equipe tanto aqui em Brasília quanto lá para acolhê-las, uma estrutura muito bacana, todo mundo conhece muito a legislação, sabe os caminhos e eu acho que o povo tem identificado assim, de uma maneira muito positiva o trabalho que nós fazemos. Mas não é um trabalho feito só pelo senador Irã. Toda a bancada se preocupa com isso, mas obviamente eu acho que a estrutura que nós montamos foi maior e isso impacta muito na vida. Então, eu estou muito feliz de poder, já no meu terceiro mandato, foram 2 de deputado e agora de senador, ver o número de pessoas que sonhavam, tem pessoas que estavam lá há 20 anos, Sérgio, esperando por esse momento e são histórias muito bonitas que emocionam. Nós temos, inclusive, moradores de rua que minha equipe acolheu, que orientou, que trabalharam lá no ex-território e que conseguiram se tornar servidores da União. Uma coisa que é impactante para nós. Eu fico muito feliz de poder proporcionar essas pessoas através da nossa equipe e da acessibilidade, óbvio, do Ministério da Gestão. O ministro Esté tem apoiado muito, tanto os servidores do Amapá, quanto de Rondônia, quanto de Roraima. Você conhece bem, você está muito bem informado. E a comissão que analisa esses processos aqui, tendo à frente o João Cândido, que é um rapaz muito competente, tem nos ajudado muito a destrinchar essas dificuldades que essas pessoas encontraram ao longo da vida para serem reconhecidas pelo seu trabalho lá do ex-território, antes de 88. E outra situação também impactante para Roraima, comentei na abertura do programa, é que em setembro desse ano, finalmente,
foi iniciada a conexão de Roraima com o Sistema Interligado Nacional de Energia. O estado era o único ainda isolado no país. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Então, o chamado Linhão de Tucuruí, que vai trazer energia, desenvolvimento e futuro para Roraima. A conexão elétrica nacional vai garantir uma energia mais segura, né, senador? Até então, Roraima dependia de usinas termoelétricas e até de importação de países vizinhos, no caso, Venezuela. O estado exporta, tem potencial para exportar energia agora e supera a demanda local. Investimentos da ordem de 3,3 bilhões estão impulsionando a infraestrutura já no estado. E essa energia agora confiável vai atrair novos negócios. O que o povo roraimense pode esperar em termos de desenvolvimento regional a partir de agora? Você, de certa forma, antecipou minha resposta. Mas é assim, nós também, isso era um sonho nosso. O nosso estado era um estado virtual. Quando eu cheguei nessa casa, na Câmara dos Deputados, o nosso estado tinha... nós não tínhamos terras, as terras eram do INSS, as terras eram da União, quer dizer, se criou o estado de Roraima, mas não passou, o governo federal não passou as terras para Roraima. Olha só. Então, as pessoas que ocupavam suas terras, elas tinham uma ocupação, era um direito muito frágil na ocupação das terras. E aí, eu e o deputado Jonathan de Jesus, que hoje é ministro do TCU, fizemos uma lei, 14.004, e nós conseguimos aprovar essa lei, dando direito ao governo do estado de dispor dessas terras para titulá-las. E aí, óbvio, quando se tem segurança jurídica, o que acontece? Muitos investidores do país todo foram para lá para investir no agronegócio, na agricultura familiar. E hoje, para onde você for em Roraima, as pessoas que estão em Roraima sabem, norte, sul, leste, oeste, você vai encontrar plantações de soja, plantação de milho, plantação de arroz, criação de gado. O nosso plantel aumentou muito, enfim. Nós vivemos um período virtuoso de desenvolvimento por conta daquilo que nós fizemos em relação às terras. Outra coisa que vai impactar muito é isso que você falou agora. Nós tivemos uma certa época, nós temos uma linha de transmissão que vem de Guri, na Venezuela, que é um complexo de 8 hidrelétricas ao longo do rio Orinoco, na Venezuela, no estado do Bolívar. Essa energia, durante um determinado tempo, nós tivemos uma energia mais estável. E depois a Venezuela se degradou. Está nessa crise que, quer dizer, ninguém tem... A Venezuela é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas não tem gasolina, não tem como refinar. A Venezuela não tem comida para os seus nacionais. É por isso que nós temos esse êxodo humano que gerou 6 milhões de venezuelanos vagando pelo mundo em situação de vulnerabilidade. Então, aí, meu amigo, nós ficamos com térmicas e algumas térmicas que utilizam gás natural vindo do Amazonas, do município de Silves, através de carretas diariamente, 50, 60 carretas trazem gás natural para serem utilizadas nessas usinas, e isso gerava uma insegurança muito grande em termos de energia. Você sabe que um estado sem energia segura, ele não desenvolve, e nós tínhamos um problema muito sério. Assim, vou te dar um exemplo prático. Durante a minha atividade como médico, nós sempre tivemos que ter um backup próprio da nossa clínica, porque nós sempre trabalhávamos com emergência. Quer dizer, imagina você estar operando usando aparelhos eletrônicos em oftalmologia, que são muito sensíveis à variação de tensão, por exemplo. A gente estava sempre trabalhando preocupado com questão de estabilidade na energia, porque não é só faltar energia, é a energia de má qualidade que danifica aparelhos. As pessoas sofriam muito no nosso estado com danos aos seus aparelhos eletrônicos, enfim. Tudo isso se resolve com essa questão. E, veja bem, nós tivemos alguns políticos que passaram por lá e tiveram muita influência em governos anteriores, mas, infelizmente, por interesses, às vezes, inomináveis, terminaram atrasando esse linhão, porque
da época da licitação dessa obra para agora, já vão mais de 15 anos, veja bem. Então, essa obra ela começou a ser discutida, a bancada sensibilizou o Conselho de Defesa Nacional para considerar essa obra estratégica para o país. Ainda ao final do governo Bolsonaro, nós tivemos a negociação das compensações às etnias Atruari e Amiri, que tem uma reserva ao longo da BR-174 de 110 quilômetros, e aí foram negociadas as compensações, as benfeitorias, o modo de fazer, a sustentabilidade dessa obra, e essa obra caminhou em tempo recorde, 2 anos e 8 meses, e agora nós inauguramos, interligamos, e é uma felicidade para todos nós. Eu que cheguei lá, era um garoto que nem você, agora já estou aqui de meio-dia para tarde, já a coroa, esperei muito tempo para que nós pudéssemos ver esse sonho dos roraimenses ter se tornado realidade. E a expectativa aqui, como você falou, é que nós revitalizemos e fortalecemos mais esse círculo virtuoso. Você sabe que Roraima é o estado que mais cresce no país, é o maior crescimento do PIB do país, apesar de todo esse drama de venezuelanos que nós vivemos lá. Eu acho que é uma resposta do nosso trabalho, o trabalho de todos, não é um trabalho de uma pessoa só. É um comprometimento das bancadas, dos governos, dos representantes aqui, e que gera todo esse círculo virtuoso que nós vivemos no nosso estado, graças a Deus. E falando nesses avanços e crescimento do estado, Roraima avança muito da questão da agricultura e regularização fundiária, né, senador? Como equilibrar isso com a questão da preservação ambiental? Bom, o nosso estado é um exemplo de preservação, porque nós temos lá, aos brasileiros que não conhecem Roraima, eu até convido para que visitem, que é um estado belíssimo. Diferentemente do estado do Amazonas, nós não temos lá uma floresta. No sul do estado, na fronteira com o Amazonas, nós ainda temos uma floresta de transição. Mas do meio para o norte, até a fronteira com a Venezuela, com a Guiana, nós temos lá campos naturais, nós temos lavrados, são cerrados, e onde, quando eu cheguei lá, todo mundo dizia que aquilo não servia para nada, era muito pobre. E depois que, com o advento, o fortalecimento do agronegócio, da soja, aquele lavrado que se dizia que não servia para nada, ele se tornou um ambiente absolutamente propício para se plantar soja pela insolação e pelo fato de que a nossa safra, ela acontece quando a safra daqui acaba a colheita, nós começamos a plantar e colhemos num tempo diferente. Então, e pela insolação, a nossa soja é de excelente qualidade e também nós tivemos grandes para desenvolvimento de agricultura familiar, principalmente até a agricultura familiar indígena, que é muito fomentada pelo governo atual do governador Antônio Denário. Quer dizer, as comunidades indígenas, tanto do lavrado quanto da serra, elas recebem muito incentivo financeiro, incentivo de equipamentos, insumos, para desenvolver as culturas que elas têm como característica. Umas plantam arroz, outras plantam milho, outras produzem muita farinha, enfim. E nós estamos vivendo aí, já plantamos praticamente 200 mil hectares de soja e exportamos a soja através do porto de Itacoatiara, no Amazonas, e através da Guiana, que a Guiana, nós temos essa fronteira virtuosa, que é o país que mais cresce no mundo hoje, e ela está se tornando um corredor para a exportação de farelo de soja, não só para a Guiana, mas também para todos os países do CARICOM e para a Ásia, porque nós estamos muito próximos. Veja bem, você pode sair para Manaus e entrar pelo Rio Amazonas, sair pela Foz, fazer essa curva lá pelas Guianas, pelas 3 Guianas, passar pela Venezuela e entrar no Canal do Panamá. Isso demanda 15 dias. Se você sobe direto para o porto de Linden, na Guiana, você chega no Canal do Panamá em 3 dias. Quer dizer, nós estamos... a Guiana está asfaltando essa estrada de Linden, do porto, já é asfaltado de Georgetown para Linden, e de Linden no porto em direção a Letten, na fronteira, e nós estamos já durante o período de... A gente chama de inverno e verão lá, a época de chuva e de estiagem. Na época de estiagem, a estrada fica bem trafegável e nós estamos aproveitando para exportar as nossas riquezas para o CARICOM. São 40 milhões de pessoas que estão nas ilhas do Caribe e para outros lugares, através da Guiana, que vai se tornar realmente um
um corredor muito importante de exportação. E como você falou, em relação à exportação de energia, a ideia de se fazer um arco, o Arco Norte, e utilizar compensações energéticas entre... Porque a gente acha que essa crise da Venezuela não há mal que dure para sempre, não é? Então, no futuro, nós teremos aí compensações energéticas entre a Venezuela, que já tem uma linha de transmissão, e com a Guiana também, que produz muito petróleo, produz muito gás, que é interessante para nós. Eu acho que toda essa relação que nós vamos ter em termos de compensações energéticas será um marco importante para o desenvolvimento dos 3 países, incluindo o Roraima. Muito obrigado, senador Doutor Irã, pela participação aqui no Assunto de Estado. Um prazer para mim, Sérgio. Me convide mais vezes. Fazia tempo que você não me convidava. Com certeza. Grande abraço, um abraço a todos. Sempre à disposição. Deus abençoe a todos. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo.